Oi, gente, mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos confeccionar o bojo que tá na capa do vídeo. Vamos usar aqui essa linha da Rayon Tex na cor verde água. E vamos dar aqui início à nossa aula. Vou utilizar aqui a agulha 1,75. E vamos dar aqui a laçada inicial, como sempre. Vou subir aqui 14 correntinhas, que eu vou fazer o tamanho P. Se você fizer o tamanho M, suba 16 correntinhas. E depois das minhas 14 correntinhas, vou fazer mais duas. Vou vir aqui na quarta, voltando, e fazer um ponto alto. E fazer pontos altos nas seguintes correntinhas, até chegar lá embaixo. Chegando aqui, eu já fiz um dentro do último ponto e vou fazer mais dois pontos altos. Fazer uma correntinha de separação e fazer mais três pontos, para que os dois lados fiquem iguais. Agora a gente vai vir aqui para a próxima correntinha. Voltando aqui, né? E fazer ponto alto até chegar embaixo. E então, gente, depois de terminar aqui, eu vou fazer esse último ponto com vocês, que são aquelas 3 correntinhas que subimos no início. Você não pode esquecer dela, ela fica meio escondidinha assim, porque senão a peça vai começar a ficar torta. Aí depois subimos 3 correntinhas e repetimos aqui os pontos altos em cada ponto de base, até chegar aqui em cima. Então, gente, chegando aqui, ó, em cima, nesse ponto que a gente fez de separação, vamos fazer aqui um lequezinho, né? Que é o aumento para que nosso bojo possa crescer. Então, 2 pontos nesse espaço, uma correntinha de separação e mais 2 pontos dentro desse espaço aqui. E agora é só seguir normalmente até chegar ao início de novo lá embaixo. Então, gente, eu tô aqui já na última fileirinha, na metade dela. Sempre apaga a luz da minha câmera, não sei porquê. Câmera não, né? O celular, eu tô gravando com o celular. Então, gente, chegando aqui bem no centro, a gente vai fazer só a metade aqui do nosso aumento. Só os 2 pontos altos. E daí agora a gente vai subir aqui um número de correntinhas bacana que dê para amarrar, né? Se eu não me engano, eu fiz aqui umas 15 ou mais, 15 a 20. E daí eu vou fazer 2 pontos aqui para poder a gente virar e voltar fazendo pontos altos. Então vamos fazer pontos altos até chegar lá ao nosso encontro de novo do leque. Então, a gente já cheguei aqui embaixo.
Aí a gente fecha aqui, ó. Tem o último ponto ainda. E aí a gente já vem direto pra cá. E fazer a continuação do nosso leque. Fica esse espacinho assim no meio, gente, mas depois que a gente faz o nó, finaliza tudo, fica de boa, não fica mostrando, né? Então é só continuar aqui, fazer como do outro lado. Então, ó, já terminei aqui a nossa primeira parte. E agora, gente, por que que eu não continuei sem cortar o fio, né? Esse lado aqui, eu fiz assim, sem cortar o fio. Eu vim direto, no caso. Deixa eu explicar para vocês. A gente está por dentro, né? Aqui, ó, o nosso bojo está por dentro. Eu vim descendo, né? Não cortei o fio, dei a volta e subi e finalizei aqui embaixo. Aí, como a gente está atrás e a frente é quando a gente vira, o babadinho fica aqui em cima. E eu não posso fazer igual, porque senão vai ficar igual o primeiro lado que eu fiz, né? Então, o segundo bojo, você vai ter que fazer diferente. O primeiro você faz sem cortar o fio, seguindo como eu expliquei agora. Já o segundo bojo, para ele ficar do lado certo, à frente da peça, né? E não o verso, depois que a gente terminar de confeccionar, vamos ter que iniciar daqui o segundo bojo, o lado esquerdo. Então, vou iniciar aqui fazendo ponto baixo, que é o acabamento. E vamos aqui, ó, virando. Aqui, no último não. Na lateral aqui do ponto alto deitado, a gente vai fazer um ponto. E no meio, entre um ponto alto e outro, a gente faz um ponto. E aí vai seguindo assim. No ponto alto deitado, um ponto. E entre um ponto alto e outro, faz um ponto. E vai seguindo. A gente vira. Vira. E vem, ó, até o outro lado. E começa o nosso babado. Então, a gente já deu aqui a volta com pontos baixos. Então, vamos fazer aqui o babado pelo lado direito agora da nossa peça. Eu fechei aqui com ponto baixíssimo. Vamos subir agora 3 correntinhas. E... calma aí. Subir aqui as 3 correntinhas e... no mesmo ponto, subir um ponto alto. Aí no próximo você faz 3 em vez de 2. Tô sempre focando assim, gente, parando porque fica desfocando toda hora. E daí faz mais um. E mais outro. No caso, a gente vai trabalhar assim: 2 pontos, 3 pontos, 2 pontos, 3 pontos em cada ponto de base desse, para formar esse babado. Você pode trabalhar com outro ponto, outro tipo de, né, outro ponto que você goste mais. Em vez de babado, você pode pôr o ponto pipoca ou aquele maior, né, aquele ponto pipoca bem grande. Eu não sei se chama ponto pipoca, que ele é mais redondinho. Ou se não, aquele outro que parece uma estrelinha, que eu também não sei como chama muito bem. Quem puder aí dizer nos comentários como é que chama aquele que parece uns arquinhos, que tem os pontos pipocas no fim. É muito bonitinho. Então, a gente chega aqui, ó, no último ponto. E finaliza aqui, ó. Finalizei com meio ponto baixo e cortei aqui o fio. Fiz mais um ponto, cortei o fio. E agora a gente tem a peça
certa, né? Os dois do lado certo, os dois com a frente da peça. E o babado no lugar certo também. E agora vamos virar aqui e fazer a parte de baixo. Vamos aqui fazer a laçada inicial. E introduzir aqui no primeiro pontinho aqui da parte de baixo. Fazendo um ponto baixíssimo. E então vamos subir aqui 3 pontos, 3 correntinhas. E fazer ponto alto em cada ponto desse de base. Então, vou seguir, quando chegar aqui próximo do encontro, eu venho. E daí, chegando aqui, gente, no encontrozinho, eu deixei aqui, ó. Eu deixei 6 pontos aqui sobrando, sem fazer. E agora, eu vou fazer 11 correntinhas. Aí, eu venho aqui, ó, e continuo. E então, gente, eu fiz 11 correntinhas, 10... Você coloca 10 ou 12 no máximo, né, de correntinhas, e continua aqui com ponto alto do outro lado. E as correntinhas sem fazer foi 6 de um lado do bojo e 6 do outro lado, para ficar os dois lados iguais. Só seguir agora fazendo os pontos altos até chegar ao outro lado. E depois de você terminar, você vai subir 3 correntinhas e vai voltar novamente com os pontos altos. Então, agora você vai fazer uma correntinha, vai virar o lado e vai fazer pontos baixos em todos esses pontos aqui de base. Então, depois de fazer os pontos baixos, nós vamos dar início aqui ao ponto alpino, né? Usando o ponto alto em relevo. E a gente vai trabalhar aqui, eu tô na frente da peça. Então, vamos ter que iniciar aqui agora. Você tem que sempre iniciar pela frente, porque todos os pontos vão ficar na frente do nosso cropped. Então, eu começo aqui com ponto alto em relevo, pegando o ponto da parte de baixo. E agora, a gente vem na verdade, reduzir aqui um ponto da lateral, em vez de 3 correntinhas, fazer apenas 2 para não ficar muito estranho. E daí, aqui a gente faz agora um ponto alto no ponto de base e o próximo nesse ponto aqui alto que a gente fez anteriormente. Então, um ponto você faz no ponto alto e o próximo ponto você faz em cima do ponto baixo, que é o nosso ponto da base, e vai seguindo assim. O ponto alto em relevo e o ponto alto em cima do ponto de base, que é na fileirinha do ponto baixo. Vai causando esse efeito aqui. Então, novamente, ponto alto em cima do ponto de base. E a gente faz o outro cruzando aqui por trás do ponto alto. E vai seguindo assim até o outro lado.
Depois de terminar, você vai fazer uma fileira de pontos baixos. Faz um ponto alto, vira, uma correntinha, né? Vira e continua aqui com os pontos baixos. Então, a gente agora vamos subir 2 correntinhas. E a gente está aqui atrás dos pontos, então fica meio difícil de identificar. Olha, só sei que o ponto que tá lá, ó, o ponto que foi em relevo que você fez lá, aquele que você fez, ponto em relevo, você vai fazer em cima dele o ponto alto normal. E o que tá lá que a gente fez antes, né? Na primeira vez a gente fez o ponto em cima, aí agora a gente vai fazer o ponto alto em relevo. É uma troca, né? É uma troca que a gente faz. Aí o ponto que você fez em relevo da outra vez, você vai fazer um ponto alto em cima dele. E o ponto que estava que a gente fez em cima do ponto da base, aí a gente vai fazer ele em relevo. Vai seguindo assim. O que você fez atrás, de um jeito, você vai fazer na frente de outro. Eu não sei muito bem explicar, mas se você tiver dúvida, você pode pesquisar, né, sobre esse ponto e que ele fique só na frente, né? Que tem também outro jeito de fazer ele em que ele fica atrás e na frente. Você vai fazer aí agora um tamanho bacana aí para sua peça. Eu já adiantei aqui. Eu fiz mais ou menos umas 6 carreiras. E então agora a gente vai fazer o acabamento da peça. Eu vou fazer apenas ponto baixo em todos esses pontos de base. E quando chegar lá no finzinho, a gente já começa a lateral. E então, gente, vai ficando assim, desse jeito. E a gente vai fazer por mais uma vez. Eu fiz 2 vezes pontos baixos. Então, eu já fiz aqui as minhas 2 carreiras de ponto baixo. Então, vamos começar aqui pela lateral sem cortar o fio. Vou fazer uma correntinha e vou vir aqui no próximo ponto, fazendo ponto baixo. E fazer aqui por toda a lateral, como eu falei na outra vez, né? Um ponto baixo aqui entre um ponto alto e outro. E no ponto alto deitado aqui a gente faz um ponto baixo. Você pode também fazer 2 pontos no ponto alto deitado e pular, né, o ponto entre um ponto e outro, ou se não fazer ele, né? Vai de acordo com a necessidade. Então eu fiz aqui, né, que eu já tinha feito o acabamento do bojo, só fiz aqui agora fazer um ponto baixíssimo para unir, né, um acabamento ao outro. Vou cortar aqui o fio. E agora a gente vai vir escondendo eles, para quem não sabe, né? Eu vou dar mostrar aqui mais ou menos como é que eu faço isso em todos os pontos que a gente for fazendo e cortando, você vai escondendo dessa forma. E agora eu vou vir aqui do início para fazer a nossa lateral.
Então eu sempre faço um ponto baixíssimo e venho aqui subindo as correntinhas. E essa linha seda é muito chata às vezes de trabalhar, fica pegando aqueles fiozinhos sem querer do próprio fio, né? Então subi aqui as 3 correntinhas, venho no próximo ponto e faço um ponto alto. E assim a gente vai subindo até uma largura aí que você queira a sua lateral de cropped. Então, gente, eu fiz aqui, eu vou fazer 30 pontos altos mais ou menos. E venho para mostrar para vocês. Mais ou menos até aqui, né? Então, eu já fiz aqui outra fileira sem segredo. Só subi as 3 correntinhas e voltei fazendo os pontos altos. Agora que vai vir a parte um pouco diferente, né? Vou subir aqui 4 correntinhas. A quarta correntinha é para dar a separação. Vou fazer aqueles quadradinhos. Vamos virar aqui. E pular um ponto de base e vir no próximo fazendo ponto alto. Fazendo uma corrente de separação e vindo pulando o ponto de base e fazendo novamente um ponto alto. Para ir formando esses quadradinhos. E eu aconselho você a fazer 31 correntinhas, sempre o número ímpar, porque quando a gente faz esses quadradinhos assim, intercalando, o número ímpar fica melhor. Aí, no caso, como eu não fiz o número ímpar, eu fiz só 30, né? Aí fica um ponto colado no outro, porque eu não tenho um ponto a mais aqui para continuar o último quadrado. Então, eu fiz 2 pontos assim juntos. Não fica ruim não, gente. Fica... Dá pra... Dá pra consertar, no caso, né? Mas é bom quando fica certinho. Aí, eu subi as 3 correntinhas. E vou fazer uma carreira agora só com pontos altos, né? E onde a gente fez o ponto de separação, faz um ponto alto. E assim segue, né? Um ponto alto em cima de ponto alto. E um ponto alto aqui nesse espaço, entre um ponto alto e outro. Eu fiz aqui... eu fiz aqui 12. Eu vou fazer aqui a última junto com vocês, porque tem uma variaçãozinha, né? Então, faz 3 correntinhas. Então, essa é a nossa 13ª. Eu venho aqui no próximo ponto. Só conferindo aqui uma coisa, gente. Vamos aqui. Então, três pontos altos, né? E agora um ponto de separação. Pula um ponto de base. E repete aqui os 3 pontos novamente. Então, vai ter essa variação. É apenas isso até chegar ao outro lado. 3 pontos altos, um ponto de separação, pula um de base e repete os 3 pontos altos novamente. E então, gente, o meu ficou diferente porque eu não fiz o número ímpar. Aí só a sobrinha aqui dos dois, né? Eu fiz um ponto. E agora eu corto o fio, puxo bem. E agora vamos dar início aqui à nossa alça. Então eu vou usar aqui essas pérolazinhas. Você pode escolher aí, tá escolhendo a cor que preferir. Eu escolhi essa cor de pérola mesmo. Eu sempre costumo aqui queimar um pouquinho do fio para facilitar aqui na hora que eu pôr a pérola, né, na linha. Eu coloco a quantidade que eu vou usar. Eu coloquei mais ou menos 18, mas aí varia porque a minha alça
pode ser que não seja da mesma medida que você use aí, né? Então, você vai ter que medir. Então, eu venho aqui, eu posicionei onde eu achei melhor e comecei a subir as correntinhas. Gente, eu não me lembro quantas correntinhas eu fiz, porque eu sempre costumo gravar o áudio depois. Mas eu acho que foi umas 70 a 71 correntinhas. Mas o ideal é você fazer sempre um pouco a mais da sua medida, né? Eu fiz aqui 34 centímetros. Que geralmente a alça parece que é 31, 32 centímetros. Isso depende, né? Mas eu já ouvi algo assim. E contando em correntinhas, eu acho que foi 70, 71 correntinhas. Eu sei que eu fiz a mais, porque eu não colei aqui direto, sabe? Não fiz o ponto diretamente para prender a alça, mas você pode fazer, ó. Mas no caso eu não vou fazer desse jeito. Eu vou grudar a minha alça depois que eu terminar ela. Aí você decide como você quer fazer. Então vamos aqui. Eu meio que bolei uma estratégia para fazer essa alça, né? Porque eu fiquei me perguntando, eu quero uma alça assim com pérolas, né? Que ela fique na frente e que fique, né, meio pertinho uma da outra. E eu deixei essa parte aqui sobrando, viu? Porque como eu vou grudar minha alça depois, eu deixei uma partezinha sem as pérolas, para poder fazer a costura depois. Então a gente vem aqui, ó, na segunda correntinha, ajeitando aqui o foco da câmera, gente, porque é demais, não foca. Eu faço ponto baixo, vou fazendo aí aquela minha parte de sobra, né, que eu deixei para poder grudar a alça depois, no caso sem as pérolas. E sempre você vê os dois lados, se você fizer assim como eu fiz, né, deixar igual. Acho que eu deixei aqui umas 10 ou mais, né, correntinhas, assim, sobrando sem as pérolas. Aí agora vamos à hora, né? A hora. Se aproxima bem aqui, dá uma laçada, fecha aqui, ó. Faz mais um ponto. Pula aqui 2 espacinhos, 1, 2, que é mais ou menos a distância da pérola. E faz um ponto baixo. Aí ela vai ficando assim. Vamos novamente. Aproxima bem a pérola. Aí dá a laçada, faz um ponto baixíssimo, faz mais um ponto, mais uma correntinha no caso. Pula aqui 2 de base e vem no próximo fazendo um ponto baixo. Bom, galera, eu sei que deu certo e ficou bem bacana. É só você continuar fazendo isso por todo aí o comprimento até lá o início. Então, gente, quando chegar aqui eu volto. Então, falta só introduzir aqui a última, colocar só a última pérola na alça. Eu vou fazer junto com vocês novamente. Aqui a gente fecha, faz mais um ponto. E vem aqui, ó, e pula 2 de base. O meu deu certinho.
Deixa eu focar aqui. Eu pulo um, aqui a pérola tá na frente. E fecho aqui no início. Aqui onde a gente deu início, é onde a gente finaliza. Finalizei aqui com ponto baixo. E tá pronta a nossa alça, né? As nossas alças aqui. E daí eu faço só mais um ponto para poder fechar. Corto, né? Um tamanhozinho legal. E aperto bem. E tá aí, agora é só grudar mesmo a alça aqui. Eu vou medir no meu corpo, que eu tô fazendo esse cropped pra mim. E deixo ela bem apertadinha no corpo, ó. Tem que ficar bem apertadinho pra poder ficar bem retinho quando usar. Aí é só esconder esses fios aqui. E queimar, no caso, depois que esconder, a gente queima, né? Que essa linha seda a gente tem que queimar o finzinho dela pra ela não soltar. Eu aconselho que seja com isqueiro, né? É o melhor jeito. A gente coloca assim, ó, contra a própria peça, né? De jeito escondido. E falta agora a nossa fita aqui, né? Das costas. E a gente vai usar também as pérolazinhas. Eu vou introduzir duas, né? Que vai ser uma pérola para o início do nosso cordão e outra para o final. Isso é opcional, claro. Você pode também fazer sua fita normal, sem as pérolas. Então vamos aqui agora, dando a laçada. Eu fiz um ponto, uma corrente. E agora eu venho fechando aqui com ponto baixíssimo, bem justinho, para não ficar folgado. A gente vai subindo aqui agora as correntinhas. Eu faço mais ou menos de 120 centímetros, 150, ou senão eu sempre deixo passar do meu da minha fita. Eu vou medir aqui. Ó, já fiz aqui uma boa quantidade. É sempre bom que sobre, né? Eu sempre deixo ultrapassar aqui, geralmente, os centímetros da minha fita. E agora a gente vai prender aqui novamente nossa pérola do final. Final do nosso cordão. Aí fecha ela com ponto baixíssimo. Vira, né, aqui. E vai voltando com pontos baixos por todo o comprimento das nossas correntinhas. Não tem segredo nenhum, né? É a fita mais fácil, eu acho que todo mundo sabe. É muito simples. Então, gente, eu já fiz aqui. Agora é só esconder mesmo os fios muito bem. Como eu já mostrei pra vocês. E o cordão já tá prontinho. E não vamos esquecer aqui do nosso acabamento. Eu já fiz de um lado. E agora eu vou fazer o outro lado aqui com vocês. Né? E sempre pela frente aqui da nossa peça, né? Pra ficar bonitinho. Então é só dar a volta aqui com pontos baixos. Então vamos lá, gente. Então vamos introduzir aqui no início, onde a gente fez o ponto alto. Fazer um ponto baixíssimo. E aqui, ó,
vamos fazer o ponto como a gente fez aqui nas outras vezes, né? No caso, um ponto baixo nesse ponto alto deitado. E entre um ponto alto e outro, a gente vai fazer o ponto baixo também. E assim vai seguindo, né? Dar a volta em toda a peça. E então, gente, vamos juntar aqui com a parte da frente, finalizando a peça, fazendo um ponto baixíssimo, que a frente a gente já fez o acabamento. Corta aqui o fio. E daí fica assim, desse jeito, só esconder os fios. Então é isso, gente, obrigada por assistir o vídeo. Eu só vou mesmo esconder os fios da peça, colocar o cordão. Eu vou deixar uma foto no fim do vídeo da peça finalizada. Eu vou pregar as alças com agulha tapeçaria. Vou medir ainda no meu corpo, vou colocar o bojo. Você também pode colocar um forro. E é isso, obrigado por assistir o vídeo. Vou deixar uma foto aqui no fim com o cropped finalizado. Beijos!